absoluta. Seja uma pessoa que não sabe nada de nada, o que nesse caso não é provável, ele sabe que ele pode pressionar o incorporador, porque por isso que os incorporadores às vezes dizem que na Praia de Caraí eles constroem pelo prestígio, mais pelo prestígio do que porque ele não ganha muito pelo ali. dinheiro. Central deve você ganha uma grana, né? Porque ele ganha relativamente pouco. Entendi. Compreendeu? Ele vende prestígio e aí ele vende a cobertura. Então, essa não é... Aí ele dá a cobertura para o Rodrigo Neves. O resíduo, o terreno valer o resíduo todo não é o cenário normal, mais comum. O cenário mais comum é você ter, por exemplo, como aqui eu estou aqui morando há 8 anos aqui no Jardim Caraí, presenciei, né, muitas casas, né, tal e tudo, e presenciei com esse caso o seguinte: o incorporador, ele sabe muitas vezes que, embora aparentemente o dono da casa ele está cavaleiro para exigir muito, mas às vezes isso não é verdade. Porque você tem uma família que tem 2, 3 filhos, ele sabe que aquela chance é a chance da vida dele de... Então, veja bem, o negócio da escassez da terra, a terra é um bem escasso, mas a escassez da terra, eu já ouvi muita gente dizer que a escassez é absoluta, que toda localização é única. Isso é verdade de uma maneira assim, que você não pode trocar esse terreno, tirar ele daqui e botar ali. Mas isso não é uma verdade assim absoluta. A localização não é única, né? Quanto mais você se afasta para a periferia da cidade, a localização deixa de ser única. E é por isso que os melhores negócios para a incorporação imobiliária são em certas localizações periféricas, aonde ele consegue convencer a demanda a comprar e tem muita oferta de terra. Porque aí ele vai comprar a terra por uma fração muito pequena do resíduo. E aí ele ganha. Muitas vezes porque o vendedor, inclusive, é o que se chama da assimetria da informação no mercado imobiliário. O vendedor não sabe quanto a terra vale e vende por uma parte muito baixa do resíduo. Então, o valor de venda do imóvel é relativamente baixo, mas ele consegue comprar a terra por uma proporção muito pequena do resíduo. Então, a taxa de retorno dele é muito alto. É muito alto relativamente ao capital investido. Tá? Então, isso é a essência do... Então, vamos lá. Essa imagenzinha aqui é a imagem didática que eu gosto de usar, que está lá no blog, vocês podem ir lá. Como é que é o esquema básico da incorporação. Todo edifício você vai ter X andares pagam os custos totais, X andares pagam o lucro do capital, e X andares é o resíduo. E esse resíduo vai ter que ser repartido. Entre o dono da terra e o incorporador. Entre o incorporador. A repartição do resíduo é o nó do negócio da incorporação imobiliária que eu estava mostrando para vocês. Conforme a situação. Como você Exatamente. falou. Quanto maior a proporção do resíduo ele consegue ficar, quanto mais ignorante é o vendedor, ou quanto mais, digamos assim, quanto mais informação tiver, quanto menos informação ou quanto mais aperreado está o vendedor, maior a proporção do resíduo ele vai conseguir pegar. E, portanto, maior o lucro imobiliário. Tá certo? Então, isso aqui... Lucro imobiliário é igual sobre o lucro? É. Então, valor residual do terreno. Então, o valor residual do terreno... Então, o valor da terra é, por definição, residual, sempre. A terra não tem nenhum valor que não seja resultado de um resíduo, de alguma coisa que você pode construir nela e vender. Tá. Você está dizendo aqui, o valor da terra é o valor do que se pode fazer nela. É. Eu já ouvi algumas frases o seguinte: a terra vale por aquilo que se pode construir nela. Também já Errado. Por quê? Não é? Não, porque o que você pode construir nela tem um custo aqui, o negócio é o extra. O que falta nessa definição? A terra vale pelo que se pode construir. Falta o lucro. Não. Você pode vender. Bingo. A terra vale pelo que se pode construir e vender. É por isso que não adianta nada você dar edificabilidade num bairro que o mercado não compra. Sim. Você pode dar edificabilidade que você quiser, que o valor da terra não sobe. Tá. O Rio de Janeiro não cobra autor onerosa em lugar nenhum. Eles têm uma concepção completamente equivocada da autor onerosa, município do Rio de Janeiro, plano diretor, que eles colocam a autor onerosa como uma espécie de incentivo nos bairros onde a demanda não vai. Isso não faz o menor sentido, porque
É claro que não. Compreende? A ortogonerosa não serve para você incentivar a construção em bairros onde ela já não está interessada em ir. Ah, sim, mas por exemplo, sim, porque a construção, também... a construção depende de demanda. Exato, ela depende do mercado. Mercado. Não depende de construir barato. Exatamente, você tem mercado. Num bairro onde o mercado imobiliário não compra, onde o mercado imobiliário não compra, não adianta você dar índice. O índice não altera o valor da terra. Não é um incentivo. Não é o índice, só não é o que você pode construir, é o que você pode construir e vender no mercado. É claro que isso, você vai achar casos em que isso você está esperando e tal, porque o mercado é uma coisa que se move, né, certo? Pela cidade. Então, é claro que... Bom, mas assim, de uma maneira teórica, assim, no geral, se você, entre extremos, um lugar onde o mercado imobiliário não constrói, não adianta você dar índice, porque o preço da terra não vai subir. E é esse o sentido do subsídio na Minha Casa Minha Vida, que eu não vou falar aqui. Porque o Minha Casa Minha Vida faz isso. Ele cria mercado aonde não tem. É isso. É isso. Por isso ele é a salvação da lavoura dos incorporadores. E ao mesmo não vamos falar de Minha Casa Minha Vida aqui. E considera que o mercado, antes do Minha Casa Minha Vida, era um mercado dividido em dois pedaços. Ou por outra. Toda a cidade é dividida em duas áreas geográficas. Uma área de mercado e uma área de não mercado. A área de não mercado é aquela onde as famílias não têm capacidade de pagar 1 metro quadrado que cubra o custo. O custo de infraestrutura, o lucro, o valor custo de infraestrutura não, é o custo da construção. É que ele fala infraestrutura aqui, que ele quer dizer... Da construção, do lucro do incorporador... E o resíduo... E a terra, o mínimo da terra. Uma coisa qualquer de terra. Certo? E é por isso que antes do Minha Casa Minha Vida, simplesmente quem não tinha, as famílias que não conseguiam entrar no mercado, não entra no mercado. Ela vai para o aluguel ou vai para favela. Ou vai para a favela, vai para o informal, sim, porque o mercado é essa coisa draconiana. Se você não cobre o custo total, mais por metro, custo total, mais lucro, mais o mínimo da terra, que é provavelmente alguma coisa também que o dono da terra considera aquilo como um ativo, que ele também tem uma TMA para aquilo, ele vai querer 10%, 12%, 15%, dificilmente você vai... Então, aonde as famílias não conseguem pagar o metro quadrado, por um apartamento pequeno que seja, mas 1 metro quadrado, então não vai ter mercado. Não tem mercado, simplesmente. Certo? Não tem mercado. Não tem incorporação imobiliária em lugares onde as famílias não... Bom, então, isso. Então, está clara essa questão de como a repartição do resíduo é o nó do negócio da incorporação. Ok? O preço de transação de um terreno, o que é, portanto, o preço de transação? Ele é o próprio termo de repartição. Agora, tá certo? Você está falando uma coisa que quando eu vi agora o habitat. Minha família é conhecida lá. O resíduo era 6 milhões, ele vendeu por 3. Ele vendeu pela metade do resíduo. Eles falam muito do controle do valor da terra, mas assim, não para a questão só da baixa renda. No habitat você está falando isso o tempo todo. Vamos chegar lá. Agora eu estou vendo que a agenda urbana que saiu do Habitat 3, ela fala o tempo todo nessa agenda, essa nova agenda urbana, sobre a questão da necessidade de controle do valor da terra. Sim. E como é que se faz para baixar o valor da terra? Isso é uma pergunta. O problema é o seguinte, na verdade, existe forma de baixar o valor da terra. O problema é que isso não diminui a quantidade de dinheiro que o comprador vai pagar. Não, eu acho que o resíduo, o que eles, na verdade, para mim, é para aumentar o resíduo. A não ser que subsídio. Não, a não ser que cubra como subsídio, é claro. Como subsídio. Mas o interessante dos instrumentos de recuperação da mais-valia, quando eles são aplicados direito, é que eles baixam o preço de transação. É fácil, por aquilo que a gente já acabou de ver aqui. Embora não baixe o valor que o sujeito vai pagar pelo apartamento, ele baixa o preço de transação, porque o resto do preço de transação vai para o bolso do Estado, como se fosse um imposto. Se o dinheiro fosse bem aplicado, era um bom negócio para a coletividade. Vamos chegar lá. Está vendo isso aqui? Então, o resíduo... Não apagou. O negócio imobiliário, o negócio consiste em repartir o resíduo. Está claro? Consiste na repartição do resíduo. Nesses mercados intermediários e tal, a tendência dos incorporadores, eles fixam metade do resíduo e diz assim, daqui eu não passo. Para começar a negociar. Não, eu acho que eles terminam a negociação pela metade do resíduo, muitas vezes.
em certos mercados. Você vai conseguir arranjar mercado, claro, você vai conseguir demonstrar para mim que em certos mercados ele parte da metade do resíduo e vai um pouco além. Além, ele pode. Você está falando o incorporador. Se precisar ele vai. Tanto vai que ele compra CEPAC por mais da metade do resíduo. Depois eu vou chegar lá. Ele compra CEPAC por mais... Depois eu vou chegar lá, por mais da metade do resíduo. Porque se ele não comprar CEPAC por mais da metade do resíduo, ele não tem negócio. Porque o CEPAC serve para abrir fronteira de mercado onde não tem mercado. Vou explicar por que o CEPAC é mais caro que a torva onerosa. Mas não, vamos lá, vamos por partes. Aí confunde muito. Pois é. Então vamos lá. O resíduo é repartido, tá certo? E quando você aplica a outorga, como eles estão aplicando agora no centro? Vou chegar na outorga já. Vou chegar na outorga. O que é a outorga aqui nesse esquema? O que é a outorga onerosa nesse esquema aqui? Suponha um mercado em que, na média, o preço de transação converge para metade do resíduo, ou seja, o dono da casa fica com metade do resíduo e o incorporador fica com a metade do resíduo. Suponha um mercado assim. Eu acho que lá por Santa Rosa está funcionando mais ou menos assim. Se não for, é como você disse, um pouquinho mais. Tá bom. Isso aí. Então vamos supor, metade do resíduo é do vendedor. Do vendedor. Aí entra a outorga onerosa da prefeitura. O que acontece? Suponha que a outorga onerosa seja um valor grande, relevante. O resíduo é 6 milhões. Suponha que a outorga onerosa vale 1 milhão. Diminuiu o resíduo, passou para 5. Sim, mas qual é o efeito da outorga onerosa? Mas ela vai aumentar os andares. Diminuiu o resíduo. Não. Já está lá com a outorga onerosa. Já está lá com o máximo que pode construir. Aí vai cobrar a outorga onerosa dentro desse máximo que pode construir. Vamos supor que vai cobrar 1 milhão de outorga onerosa. Passou para 5. O resíduo passou para 5. Não. Já é 5. A prefeitura vai cobrar a outorga onerosa de 1. Vamos imaginar nós temos uma coisa assim, a gente está acostumado a pensar a outorga onerosa como sempre alguma coisa a mais. Não tem que ser assim, ela pode ser a menos. Onde o mercado, o coeficiente era 6, eu entrei e decidi que 1 vai ser a outorga onerosa. Não vou criar, eu não vou dar mais 1, eu vou simplesmente tirar 1. Não, ele vai ganhar 5. Suponha aqui no meu exemplo, que o coeficiente já é, com o coeficiente já dado, já máximo, o resíduo é 6 milhões. Não tendo outorga onerosa, vai repartir 3 milhões e 3 milhões para terra. Aí a prefeitura entra e fala. E diga assim, não, 1 milhão passei a cobrar 1 milhão desse empreendimento que você já tem, passei a cobrar 1 de outorga onerosa. Tá, então eu vou ficar com 5 de resíduo. Metade, 2,5. Então qual é o efeito da outorga onerosa? Diminui o preço de transação do terreno. Só que isso... Se a outorga onerosa aplicada nesse sentido, você tem um máximo já estabelecido e você passa a cobrar a outorga onerosa. O que acontece? O preço de transação vai ter que cair. É feito ao contrário, então já está indo... Vamos chegar lá. Por que o que aconteceu com essa história da outorga onerosa? Por que essa história da outorga onerosa é o contrário do que parece ser? Pois é, mas aí o cara deixa de ganhar, ele passa a ganhar menos. Então vamos lá, eu dou um exemplo aqui. O que acontece quando no mercado onde já está fixado um máximo, passa-se a cobrar 1 milhão de outorga onerosa? Você falou, o resíduo diminui para 5 e, portanto, a repartição do resíduo 2,5 para cada um. O que aconteceu com o preço da terra? Baixou de 3 para 2,5. O vizinho baixou para 2,5, o outro vizinho 2,5. Quando o avaliador, que antes ele ia lá e dizia assim, não, a avaliação era 3 milhões. Agora o avaliador vai chegar lá e quanto é que vai ser avaliado? Depois da implantação do outorga onerosa nesse bairro para baixo, quanto é que vai valer o terreno? 2,5. Então também serve para baixar o valor da terra. Porque na verdade... Pois é isso. O problema é o seguinte, é que qualquer encargo sobre a renda da terra, não tem o poder de aumentar o preço de venda de nenhum produto. Porque o preço de venda de qualquer produto imobiliário, ele é, por definição... Da demanda. Ele é o... Sou eu que... Sim, e ele é... Fixo, máximo. Ele é o excedente da renda que a pessoa... É o quanto eu posso pagar. É o quanto você pode pagar. O que vai acontecer é que você, incorporador, vai ganhar menos. É claro, exatamente. E é por essa razão... Por isso que o SEAD diz que é caro, porque ele está ganhando menos. Claro, e é por essa mesmíssima razão que o imposto, o IPTU alto, se aplicado direitinho, de maneira que não incida sobre o contrato das pessoas, ele também diminui o preço de transação dos imóveis.
Pela mesmíssima razão. Pela mesmíssima razão. Por isso, quando você quando você IPTU progressivo, você tem... Claro. Quando você vai alugar um imóvel, o imóvel é assim, você vai alugar, mas eu posso pagar 3 mil. Ah, mas esse condomínio aqui é 1.000, eu só posso pagar 2 mil de aluguel, certo? Não, eu estou impressionada. Eu estou falando uma coisa Então, eu fiquei impressionada. Se o condomínio é 1.000, eu só posso pagar 2 mil de aluguel, não tem jeito. Se o condomínio é 700, então eu posso pagar... Cara, isso aí, assim, você vai lá, você bota IPTU não nessa consegue conta. pagar. Então, um apartamento de 2 quartos, condomínio. tá Bota R$1.000. a mesma coisa. Você pode falar que assiste, mas o que é? É o mesmo problema efeito. do IPTU tá caríssimo. O IPTU soma. O IPTU soma. 3 mil. O IPTU, aluguel, IPTU e coisa soma. Então, se você só pode pagar 2.500, Quando você soma tudo... ou seja, por isso que proprietário de apartamento detesta aumento de IPTU. Eu tenho um condomíniozinho lá em Friburgo, eu tenho lá minha segunda residência, que é um condomínio modesto, barato, entendeu? A pessoa aluga aquilo lá por 800 pratas. Aonde? Em Ponte da Saudade. Aluga por R$800. E o condomínio, qualquer 30 reais que você queira aumentar o condomínio, fazer uma cota extra, é um desespero. Por quê? Porque quem está alugando sabe que qualquer aumento de condomínio é o mesmo efeito do aumento de IPTU, entendeu? Quer dizer, para quem está ganhando pouco, qualquer aumentozinho é dinheiro. Sim. Então, o efeito do IPTU na massa, o efeito do IPTU a rigor, o efeito do IPTU é reduzir o valor de transação dos imóveis. Por isso que o negócio de IPTU, quando aumenta, tem que ser visto com uma certa assim. Infelizmente, o Lincoln, nunca vi o Lincoln se propor a dar curso sobre como aumentar o IPTU sem fazer com que esse custo recaia sobre... E eu acho que esse curso é que devia ser dado. Nas cidades que podem aumentar o IPTU, como pode aumentar o IPTU sem fazer com que isso recaia sobre as pessoas que não têm como pagar. Porque, em geral, para quem está comprando, é bom. IPTU alto é bom. É bom. É bom na hora da compra, né? Depois Na verdade é o seguinte, fica por outra, na verdade, para quem compra não faz diferença. Para mim fez diferença, mas é por outra razão. Para quem compra não faz diferença porque você paga sempre o máximo. Tá, vamos voltar para o outorga. Vamos voltar para o outorga. Então vamos lá. Então a outorga entra como um desconto na incorporação, certo? Entra como um desconto sobre o resíduo. Concorda? E ele faz baixar o preço de transação. Então, quando o empresário diz que a outorga aumenta o valor do apartamento, ele está mentindo. A outorga não aumenta nada. E tem o mercado. Pois é, mas o mercado... Porque o mercado já paga o máximo. O que ele ganha. Ele só passa a ganhar menos. Ele passa a ganhar menos. E pagar menos pelo tempo. Porque tem gente na esfera do Lincoln que diz o seguinte, que sempre quem paga a outorga, quem paga o encargo, é o vendedor da terra. Eu acho que isso é uma incompreensão de como funciona o mercado imobiliário. Não é verdade. Na verdade, ele tende a ser rateado como qualquer imposto. Né? Nesse caso é rateado. Vai entrar na negociação e vai ser rateado. E ele vai ser rateado. Portanto, a outorga, os empresários reagem porque ela, na verdade, não ela inteira, mas ela, pelo menos uma parte dela, vai afetar o lucro imobiliário. Porque a outorga é tirada... Alguns falam do Lincoln que quem paga é o mercado fundiário, não é isso? Sempre. Alguns acham que sempre quem paga é o dono da terra. Mas dono da terra. Mas isso não é bem verdade, porque, entendeu? Na negociação real, se a outorga for um valor, se você cobrar uma outorga de merda, 2, 3 mil reais, 15 mil reais, um negócio que vale milhões, não sei nem como é que faz essa conta, entendeu? Sai no xixi, aquilo é taxa de licença. Mas se você cobra uma outorga... Se você cobra uma outorga que vale dinheiro, que seja, sabe, um negócio, então aquilo vai sair da parte do lucro imobiliário. De qualquer maneira, eles vão chiar contra... Né? Vão chiar. Sim. Vão chiar muito. Então, isso ok? E aí começa o problema de como calcular o problema da outorga. Mas eu entendi o basicão. Não. Isso aí é fundamental. Não a explicação era fundamental. Ele já deu essa aula. Você se aprimorou. Uma vez você deu essa aula que eu não entendi. Mas aquilo lá foi uma conversa que nem essa. Se eu fosse dar uma aula mesmo, talvez fosse um pouquinho melhor, pelo menos. É porque não, foi ótimo. Aí eu teria começado aqui pelos Mas ali eu já fui introduzido. O interessante é justamente isso aqui. Agora, você vê como é que, na verdade, é isso aqui. Quando entra a outorga onerosa, a repartição, eu insisto, leiam esse artigo, porque esse artigo termina justamente com
Ele vai fazendo passo a passo, e no passo a passo, Você tem que deixar seu bloco. o encargo A está beira aqui, tá do vendo? urbanismo. É isso aqui, tá Não, vendo? O urbanismo verdinho. à beira O do verdinho é o encargo. A e vai- beira do urbanismo. a coisa diminuir vai ter que ser repartido, não tem jeito. Não tem A jeito. tendência é essa. A tendência é essa. A Agora, tendência é o quê? quando a outorga chegou Não, entre procura nós, no Google, bota a beira do urbanismo. o Valverde tem um trabalho muito Pedro interessante Jorge, que ele sim. mostra o seguinte: quando a outorga chegou em Niterói, ele mostra como é que os edifícios, tem lugares da cidade que os edifícios eram assim e o vizinho é assim. Foi quando como é que chamava aquilo? A operação interligada se transformou em outorga onerosa. Porque, olha, eu quando fui fazer a pesquisa com a Fernanda e a Vera Rezende, fui lá numa cidade do interior, que eu não vou dizer qual é, a responsável lá disse assim para mim: mas como é que eu vou implantar a outorga onerosa se meu coeficiente já está muito alto? Eu falei: ué, implanta para baixo. Implanta para baixo. Ninguém nunca disse que a outorga onerosa você tem que dar um acréscimo de eficabilidade. Não está escrito em canto algum. Se a sua edificabilidade já é o máximo que a sua cidade aguenta, você pode implantar a outorga onerosa para baixo. A outorga onerosa é a obrigação de urbanizar. Se o cara está construindo sem pagar nada, você vai fazer ele passar a pagar, ora bola. Qual é o problema? Se for abaixo de 1, é isso que você está falando? Não. Não, se ela tiver Se no numa máximo, cidade está trabalhando com coeficiente 4 e acha que aquele coeficiente é muito alto, Jogar para baixo. ele vai cobrar veio o estatuto da cidade, vamos cobrar a outorga onerosa. Vamos aumentar? Mas não pode aumentar, já está muito alto. Como é que você vai cobrar? Ele não pode diminuir o coeficiente básico dele? Ele pode justamente implantar um coeficiente básico Mais e baixo. deixar o coeficiente máximo onde ele está. Sim. Ele vai implantar um encargo sobre aquilo que já estava. Não está escrito em lugar nenhum que a outorga onerosa tem que vir acompanhada de um aumento da edificabilidade. Não está escrito isso em canto nenhum. Sim. Só que na negociação entre funcionários e incorporadores em muitas cidades, que já tinham... vamos aumentar o coeficiente. Fizeram uma espécie de CEPAC a título de outorga onerosa. A gente aumenta e passa a cobrar uma parte. O empresário acha ótimo, porque quando ele já estava ganhando, se você aumentou, se o coeficiente era 4, você deu mais 1 e cobra meio, o empresário ganhou, além dos 4 que ele já tinha, ele ganhou mais meio. Concorda comigo? Ele não tem nada a perder com a nova outorga onerosa. Certo? Ele ganhou mais edificabilidade. A outorga onerosa foi um prêmio para ele. Tá certo? Ele vai pagar, suponha-se que ele pague metade do que ele ganhou. Né? Ele tinha 4, ganhou mais 1 para passar para 5. Mas existe E ganhou o meio. contrário. Para ele é bom negócio. Tá certo? Concorda ou não? Isso que eu estou pensando. O empresário tinha coeficiente 4. Ganhou agora Agora ele ganha coeficiente 5. 5. Desse 1, ele vai pagar meio. Ele ganhou meio. Se a outorga for meio sobre 5. Concorda? Em Niterói aconteceu alguma coisa muito parecida com isso. Quando acabou a... CEPAC não mexeu no... Eles transformaram a operação interligada em outorga onerosa e cobraram um pedaço. Então, o resíduo do empresário aumentou, no invés de diminuir, aumentou. Tem que pegar ali e dar o 5. Mas agora existe a possibilidade, existe cidades Não, que mas você isso é antes, é uma por operação exemplo, interligada. bairros que não Época de tinham Jorge Roberto Silveira. outorga, eles mantiveram o mesmo potencial Eu não positivo. sei te dizer. Sinceramente, Daí depois... eu não sou um especialista Porque aí, em outorga onerosa brasileira. Eu fiz uma pesquisa há muitos anos com a Fernanda e coisa. Fui em algumas cidades. Cidades estavam mal começando nessa história. Existiam, enfim, a gente mesmo não sabe, eu não vou falar pelos outros, eu achava, eu não sabia quase nada sobre isso. Hoje ainda acho que sei um pouco, mas enfim. Os grandes problemas eu ainda não sei. É quanto que o mercado aguenta pagar de renda da terra, de encargo. Mercado brasileiro. Embora essa resposta é política em larga medida, não tem uma resposta econômica. Você e nem ninguém. Pois é, nem eu nem ninguém. Mas essa é a pergunta que nós temos que fazer o tempo todo. Porque senão a gente não vai conseguir dar um passo na questão da outorga onerosa. Vamos seguir. Então, está claro isso? Tá. A outorga não é obrigada a aumentar. A outorga é um encargo sobre a incorporação, sobre o resíduo da incorporação. Se você aumentou e deu um pedaço do que você aumentou, você está dando um prêmio. Você não, né? É isso. Simples assim. Concorda? Ok. Agora, se você... Agora, então, vamos voltar ao seguinte problema da fórmula. A maioria das fórmulas está baseada no seguinte conceito. Eu multiplico o valor do terreno por um determinado quantidade de metros excedentes.
Aí eu me faço a seguinte pergunta, eu comecei a fazer a seguinte pergunta, mas vem cá, se a outorga afeta o valor do terreno, como é que eu posso criar uma fórmula aonde para chegar no valor do terreno? Ele é o próprio. Exatamente. Se a outorga afeta o valor do terreno, como eu posso chegar na outorga pela via do valor do terreno? Se ela é uma variável, eu não posso... Exatamente. Eu comecei a me fazer essa pergunta interessante. Vocês entenderam a pergunta? Entendi. Se a outorga diminui o valor do terreno, como é que eu vou partir? Eu nunca consegui fazer ninguém me responder essa pergunta. Mas continuam fazendo fórmula de outorga onerosa, onde a outorga onerosa é calculada, onde a variável principal é o valor do terreno. A próprio plafond de densité francês, para mim, é um mistério. Eu teria que estudar para saber como é que eles... Porque, inclusive, o plafond de densité francês, se eu entendo bem, é valores altos. Quanto mais alto o valor, mais ele afeta o valor. É claro que se você cria uma lei assim e deixa aquilo dormindo no mercado, é claro que os valores de mercado já começam a incorporar o próprio valor do outorga. Essa talvez seja a resposta. Tá certo? Ou seja, o valor do mercado vai baixar. Exatamente. Aí você vai dizer que essa fórmula é assim porque o vai, valor da outorga já está embutido ali dentro. E também vai ajudar a baixar o valor da Pode ser que essa seja a resposta. Mas para isso você tem que ter uma cidade onde o valor da outorga é estável, né, durante muito tempo e é significativo. Porque aí esse valor provavelmente vai se refletir no preço dos terrenos e a sua fórmula vai fazer sentido. Vai fazer sentido, mas deixou de fazer sentido, porque aí vai dizer que nem eu digo, é mais fácil você dizer o seguinte, para cada metro que você vai construir, você me paga 10 sacos de cimento, que é a fórmula mais simples possível. Mas olha só, ela fez uma pergunta que é... Porque as prefeituras vão sair de um valor do terreno, olha você também não tem a menor ideia como eles... Como é que é o valor do terreno? Porque se o valor do terreno, ele vira parte do resíduo, metade do resíduo, vamos supor assim? Exatamente. Ainda tem mais essa, que o valor do terreno, você tocou num ponto interessante. O valor do terreno ainda por cima, ele não é o resíduo inteiro, ele é metade. Então, se qualquer fórmula que eu parto do valor do terreno, eu já dei um desconto de 50% sobre o resíduo. Tá. Tá certo? Por quê? Desconto de 50% não, um desconto sobre o resíduo. Que supostamente metade. Supostamente, supondo-se que convirja para a metade nos mercados, né? Então eu já estou dando um desconto de 50%. O que não é errado em si, o problema é que a gente não reconhece isso. O problema é a gente não reconhecer isso, que quando eu boto na minha fórmula V, valor do terreno, eu já estou dando um desconto de 50% sobre o resíduo. Primeira coisa. Segundo, quando eu estou dando coeficiente básico 2, máximo 5, eu já estou dando outro desconto, que eu só estou considerando 3/5 do meu negócio. Então eu já tinha um desconto do V, estou dando mais um desconto do coisa, e depois ainda botei mais uns fatores de planejamento, não sei o que e tal e tudo. Então, fatores de planejamento. São os coeficientes que entram na fórmula. Então, você percebe? Isso tudo, essas fórmulas, são maneiras de você pegar o resíduo e reduzi-los a quase zero. Essas fórmulas todas. Você pega o resíduo total e vai aplicando aqueles negócios todos, sobra. A quem atende isso? Atende a isso o seguinte. Aí vão fazer a pergunta. Não, mas aí, agora eu fiquei em dúvida. Diminuiu o resíduo. Então também ele deixou de ganhar, o incorporador. Você quer dizer isso? Não. Como base de cálculo. Como base de cálculo. Só. Como base de cálculo. Mas só como base de cálculo? Quer dizer, na verdade, o que você quer dizer é o que ele vai pagar. Então. A minha tese está baseada... Minha tese é que está partindo do Morales. A outorga onerosa pode ser cobrada teoricamente de 0 a 100% do resíduo. É claro que se eu cobrar 100, certo? A economia brasileira vai, enfim, né? Vai ter uma revolução, isso aí não vai dar certo. Ninguém vai conseguir cobrar 100. Né? 100 do resíduo não cobra. Sim, o cara não constrói. O cara simplesmente não constrói. Mas eu digo, teoricamente, ele teria um lucro. O lucro... Acabou com os capitalistas, coitado. Mas os capitalistas precisam hoje desesperadamente de algo mais do que o lucro médio. Muito mais do que o lucro. Além do TMA. Além do TMA, ele precisa. Ele vai aplicar em outros lugares. É claro, exatamente. Ele vai aplicar em outros lugares. Exatamente. Mas, então, é claro que as fórmulas de outorga onerosa têm que pegar o resíduo e chegar a uma parte do resíduo. O problema é que ela... É o quê? Isso é... Tocinho, isso é... Angu baiana da esquina, fala. Então, quer dizer, as fórmulas, o problema não é elas reduzirem, não é elas chegarem a um pedaço do resíduo. O problema é que elas não sabem que pedaço do resíduo é. Nunca sabem.
Não sabe que pedaço do resíduo é. Por quê? Porque ninguém consegue entender a relação entre o resíduo total e essa floresta de redutores que são o valor de mercado, que às vezes não é nem valor de mercado, é valor da planta do IPTU, que, como disse uma pessoa que eu perguntei lá do Sul, que entende muito de IPTU, disse: Pedro, pode botar aí que valor venal na média do Brasil é metade do valor de mercado. Então o V, que já é metade do resíduo, ele é chamado de valor venal, que é metade do V. Passou a 1/4. Entendi. Entendeu? E aí, em cima disso, você bota... Acima disso, você... Metade do resíduo, metade do que... O excedente já é a metade, depois... Esse valor é ilusório. Não, pois é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O problema é, eu não sei quanto é que deve cobrar. O que eu sei é que essas fórmulas, foi o que eu disse para você, essas fórmulas, elas chegam a uma situação em que você nunca sabe direito o que você está fazendo. Pois é, aí é isso que eu torno a minha pergunta. A quem interessa isso? Porque, olha só, se eu sou prefeitura... entendeu? Assim, para que... O que você está me dizendo, assim, ela consegue nos enganar. O empresário sabe exatamente quanto ele vai pagar. Mas a prefeitura, mas o que ele está falando também é que o prefeito da prefeitura também, ela não sabe. Então, e acho que a gente também não sabemos que fosse o pessoal. Nós estamos boiando na ilusão do preço do metro quadrado excedente. Até quando você pode funcionar esse mercado? Entendeu por que eu falei do negócio do preço do metro quadrado excedente? Porque nós ficamos naquela ilusão do preço do metro quadrado excedente. Nós cobramos o preço do metro quadrado é tanto. Eu fico pensando o que o empresário pensa sobre isso, entendeu? O preço do metro quadrado excedente, porque, sabe, isso para ele... Eu insisto, para ele só tem uma conta. É o total que ele paga dividido pela quantidade de metros que ele vai vender. E vou dizer mais. Os metros que ele conta não são os mesmos metros que nós, os teóricos do ortogonerosa, falamos. Ainda tem mais isso. Os metros que ele fala é metro. Qual é o método do empresário? Método. Qual é o método do empresário? Método. Como é que chama o método do empresário? Eu trouxe aqui para vocês. Trouxe aqui para vocês. Você pega isso aqui lá no stand. É área privativa. Tipo médio 278, valor por metro quadrado médio 3.780. Qual é o método do empresário? Metro privativo. O negócio do empresário não tem nada mais concreto na indústria da construção civil do que o valor do metro médio, que não existe em lugar nenhum. Você nunca vai conseguir encontrar um metro médio. Não tem nada, eu digo, não tem nada mais concreto na indústria da construção civil que o metro médio. É mais concreto que tijolo, cimento e ferro. É metro médio? Metro médio é isso, são todos os metros que ele põe à venda, multiplicado pelo preço e dividido pela quantidade de metros. É o metro médio. Metro quadrado médio. O metro médio é o produto que ele põe à venda. O metro quadrado, o preço ou não? É o metro quadrado que o sujeito põe à venda muitos apartamentos. De 2 quartos, de 3 quartos, de áreas diferentes, de muitas coisas. Um no primeiro andar, um no segundo. Que tem além de um no terceiro, preço é diferente, outro é diferente. Sim, mas olha só, isso aí tá certo, né? Porque eu vou morar. Não está falando. Não, eu sei. Eu só estou dizendo que o método do empresário é o metro médio. E qual é o nosso metro médio da ortogonerosa? Não sei. Qual é o nosso método da ortogonerosa que nós trabalhamos? Deve ser um... Não, qual é o... Não, que metro nós contabilizamos, não. Esse aqui dá lei. Não, é. 4.000 e pouco metro. É o cubo. Aqui... Não. Aqui não. Qual é a unidade de produto que nós consideramos na ortogonerosa? Área construída. Pois é isso. Quanto vale a área construída? Quanto vale um metro de área construída no mercado? Pode ter Quem compra um metro quadrado de área construída? Ninguém, porque eu compro... Ninguém compra um metro quadrado de área construída. Porque eu compro essa área média aí. Porque eu vou pagar a área da escada, eu vou pagar a área do elevador. Você, na verdade... Eu uso uma área útil deste tamanho e pago. Sim. Onde é que eu quero chegar uma fração ideal da escada, uma fração ideal do elevador. Eu quero chegar com isso é que, além do metro excedente que a gente cobra, o preço do metro quadrado excedente, esse metro quadrado excedente ainda por cima, esse maldito metro excedente, ele é metro bruto. Aí você diz assim, metro bruto? Que valor tem o metro bruto? Como é que você faz conta com esse raio desse metro bruto? Eu digo que a ortogonerosa, para começo de conversa, devia começar a raciocinar com metro líquido. Porque é o metro de verdade, é o único metro que existe na indústria da construção, o metro líquido. É o metro com o qual se faz todos os cálculos. Que é esse metro médio. É o metro que ele... É isso, é o metro que interessa ao empresário, é o metro do negócio, é o metro líquido, é o metro privativo médio. Mas aí, olha
É esse que ele vende. Mas como é que se... E é desse valor que se extrai o resíduo. Porque o resíduo, aqui nós fizemos um edifício, certo? O edifício inteiro. Sim. Tem o custo, tem o lucro... Sim, eu não estou vendendo hora útil. Mas aqui na outorga-onerosa é uma curva, é um metro. Que metro é? É um metro médio. O resíduo não é do metro bruto. Porque o metro bruto você não vende, ele não tem preço. O que você está chamando de metro bruto? O metro bruto é esse metro bruto de construção, que bota na fórmula de outorga-onerosa, como é que faz a conta da outorga-onerosa, é tudo metro bruto. Metro bruto de construção. É o seguinte, você vê, é o PUB aí, é isso que ele está falando. É metro de arquiteto. Não, que você entra na revista e está lá, quanto é o Metro quadrado de construção. Não. Eu estou falando como os arquitetos computam a quantidade de construção. Como é que nós computamos quantidade construída na outorga-onerosa? Metro bruto. Pega a área toda? É uma área total construída. Aí entra aquela opção, desconta a varanda, tira a garagem, tira não sei o que e tal. Não pode tirar. Não é que não pode, para mim tanto faz tirar ou não tirar, qualquer que seja o metro bruto, ele é metro bruto, você não vende, ele não tem valor. Você não tem como fazer conta com metro bruto. Por isso tem que trabalhar com esse Na minha opinião, com esse daí. Na minha opinião, tem que ser o líquido. na minha opinião, e essa opinião provavelmente, eu sou a única pessoa nesse país inteiro eu só não entendi que fala o isso. líquido, ele faz, qual a diferença do líquido para esse bruto? Porque que o tira um monte líquido de tem coisa? preço. É o que o construtor Mas aí, faz. porque aí esse aí O tem preço. líquido claro. é o bruto dividido por área de... Aí não tem É médio, isso aí esse líquido é médio. É médio porque eu tenho... Eu sei, tem várias áreas, vários... Seria um banho fácil. senão... Eu vendo para mim mesmo e depois revendo como usado. Eu faria isso se eu fosse empresário. O quê? Eu pegaria um apartamento, venderia para mim mesmo, pagaria um pouco imposto para a prefeitura, depois eu venderia como usado. Por um preço, teria o lucro imobiliário, mas não teria pagaria imposto. Beleza, Até pode resolvido. ser. Podemos pensar nisso, eu vou refletir, mas eu acho que isso é uma hipótese tão plausível. Não é porque o não vai ganhar dinheiro o sujeito é obrigado, ele é obrigado a fazer um monte de coisa, memorial, não sei o quê, vai lá vender. Ele bota isso mais econômico, ele bota financiamento. o que eu quero dizer é o seguinte, a outorga-onerosa é um negócio que você raciocina com metros construídos. Na prefeitura. A outorga-onerosa está tudo baseado no conceito de metros construídos. O coeficiente básico é o coeficiente básico de metros construídos. O coeficiente máximo é metros construídos. Metros construídos onde fica subtraído a garagem, a varanda, isso. Não é pelo fato de que subtrai, eu digo o seguinte, é pelo fato... Isso que eu também não entendi. É pelo fato de que o metro construído não tem realidade econômica. O metro bruto não tem valor. Você não consegue fazer conta nenhuma com o metro bruto. Circular é privativa. O que é isso? O número de unidades que vão estar, eu não sei, né? É a proporcionalidade das áreas úteis dividida por essa área total. O que é a outorga-onerosa se não um instrumento que instrui um encargo sobre a renda? De onde vem a renda? Do preço que as pessoas pagam. A pessoa paga um preço pelo metro líquido. E o problema do preço da outorga-onerosa, para mim, ele tem que ser sempre relativo a isso aqui, a esse preço. Mas esse aí é feito como? Você sabe? Isso aqui... Esse aqui é o valor... Mas ele tira garagem, tira isso? Não, isso aqui é o metro útil dele, são metros úteis dos apartamentos. É só a área quadro da unidade cuidada. Esse é o valor de construção. Eu acho que só Isso aí a deve ser unidade de venda. Isso é o valor de venda dos apartamentos todos. Pois é, de Dividido pelos venda. metros Como é que líquidos ele todos. chega a esse valor do apartamento? Ele pega a área toda dele construída e faz uma proporcionalidade, tipo assim, esse aqui tem 3 apartamentos. Não. Ele pega o somatório de todas, ele pega o VGV, que é o somatório de todas as unidades que ele vende. Soma de tudo que ele vende, todos os apartamentos. Pois ele divide pela quantidade de metros privativos que ele ofereceu. E ele tem um preço médio. É isso. No negócio dele não interessa se o negócio é 2, se é 3 quartos ou 2 quartos. Se é frente, se é fundo, se é um pouco mais... O negócio dele conta por preço médio. Não, mas vem cá, mas esses apartamentos que ele vendeu, aí também eu fiquei maluca. O apartamento de frente vale de preço diferente do de trás. Claro, mas o negócio dele não é... O negócio dele, o negócio dele é vender uma certa quantidade de preços médios. Sim, mas você está se referindo não àquele prédio em função de outro. Não, o prédio. Só o prédio dele. Só o prédio. Ele faz essa conta dos preços médios porque, na verdade, é a média de preço que ele tem da venda de todos os seus produtos.
Porque como é que ele computa o custo? Pelo método construído. Mas isso que eu não estou entendendo. Você está falando desse apartamento particular, porque ele já vendeu, né? As pessoas já vendem. Quando ele bota para venda, ele já tem esse valor. Como é que ele sabe qual é o que vai vender? Sim, como é que ele computa o custo de construção? Ele computa o custo de construção com o valor de toda a área construída, mais o valor do cara, do construtor. Sim, mais o preço da comercialização, mais tudo isso. Esse custo todo o dele. Então, como é que esse custo é um custo por metro quadrado? Que ele vai ter que dividir pelas áreas úteis dele. Por metro quadrado produzido. Por metro quadrado. Metro quadrado útil. Produzido. Isso. E o que eu estou dizendo é o seguinte, que o produto dele é o metro quadrado privativo. Ele não tem outro produto. Não é que ele não tenha, veja bem, o produto que você compra é o apartamento. Sim, mas o que você está querendo me dizer é o seguinte, na hora que eu compro o apartamento, tem um pedaço da escada. Sim, mas ele já fez que nem a fração ideal, não é isso que você está querendo dizer? É como se fosse uma fração ideal. Na hora que eu pago o apartamento, eu estou pagando uma fração ideal da escada. Estou dizendo que o empresário, quando ele faz a conta total dele, é a conta que ele está vendendo por metro quadrado privativo. Sabe? A conta dele, no final das contas, é por quando ele está vendendo o metro quadrado privativo dele. E ele não tira a varanda, ele pegou o custo da construção dele, pegou a área ele está vendendo o metro quadrado privativo. E acabou. Não, porque o metro quadrado privativo é o produto. O produto não é um metro de concreto armado situado no quinto andar. O produto dele não é esse. Por isso que eu digo que o produto dele... É porque ele está ganhando. O produto, a coisa mais concreta dessa indústria é o metro quadrado abstrato, que chama metro quadrado privativo, médio. Entendi. Porque ele tem um preço, ele tem um valor. Que é pago. Que é o que você paga. Que é o valor que você vai pagar. E é desse valor, porque... O que deduzimos nesse gráfico que eu mostrei? Quando você diz que, o professor Morales diz que o empresário começa pelo valor, pelo valor total, subtrai o custo, depois subtrai outro custo, depois subtrai outro custo. Se você imaginar que são formigas que vão morar, você na verdade é o seguinte, o coeficiente básico é uma curva linear, porque todos os metros são iguais. Embora lá no edifício eles não sejam, mas aqui no negócio dele, todos os metros são iguais. Todos os metros são iguais. Eles são metros quadrados médios. Sim, não interessa para ele se é frente ou fundo. Exatamente. Todos os metros são médios. Se é cobertura, se não é. E é por isso que eu posso dizer que... Vamos dizer assim, eu vou chegar lá. Que o problema do resíduo, a fórmula básica do resíduo é uma fórmula que a gente obtém por semelhança de triângulo elementar. Se você considera lá o coeficiente básico, o coeficiente máximo. Vai entrar em aritmética. Aí você entra numa aritmética simples. Antes disso. Veja bem, eu não estou dando uma aula aqui, eu estou com um recurso um pouco quebrado aqui para poder... Aí eu acho que ficou maior. Então quer dizer, com a área privativa. Eu insisto nesse ponto, vocês não estão obrigados a acreditar em mim, mas eu digo o seguinte, não faz o menor sentido a gente calcular o preço de metro quadrado de ortorgonerosa no metro bruto. Eu acho que isso é uma sandice. Porque qualquer conta que você queira fazer de dinheiro, você vai ter que fazer com base no metro líquido. Porque isso aqui é o que o cara produz realmente. O que ele realmente produz economicamente não é metro bruto. Economicamente, o que ele produz é metro líquido. É o que ele vende no mercado, é metro líquido. Agora, como é a prefeitura... Então, para mim, a outorga tinha que ser toda calculada em metro líquido. Mas como? Inclusive, às vezes, para fazer minhas próprias contas, que eu faço conta assim, prédio lá perto de casa, que eu disse assim, olha só, o coeficiente é tão alto que o coeficiente dá 6 contado em metro líquido. Sabe o que é isso? É muito coeficiente. Sabe? Coeficiente 6 em metro líquido. Metro que ele vende. Mas como é que você vai poder cobrar isso se você... Isso aí como é que calcula uma o quê? conta Metro do líquido? empresário. Está calculado aqui por ele. Mas ele é um empresário, né? Como é que a prefeitura... Cara, ele não vai vender, ele não vai botar o apartamento lá dele no estande para vender? Depois, né? O que ele vai botar no estande não é uma obra. O que ele vai botar no estande é um edifício acabado. Nós fazemos uma conta com obra porque a gente quer. Mas olha só, ele só vai botar... vende na obra. Ele vende depois. Mas ele não vende na obra, ele vende no estande, é um produto acabado.
Nós compramos um produto acabado, nós não compramos obra. Ele vai ser taxado no momento. Isso é outra coisa. Aí que eu quero Isso é outra coisa, mas isso é outra coisa. Não, mas eu estou ainda com dificuldade de você... Como é que ele vai pagar? Ele vai ter que vender os apartamentos, ok. Mas ele hoje não paga do mesmo jeito. Por isso que ele vende na planta. A outorga que a prefeitura cobra hoje é igualmente. Na verdade, não faz muita diferença você cobrar pelo metro bruto ou pelo metro líquido. Estou dizendo o seguinte, em termos de quantidade, a variação é pouca. Mas, em termos de método de cálculo, faz toda a diferença do mundo, porque se você não parte do valor de venda, como é que você vai chegar no valor? Como é que você vai chegar no valor do resíduo? O que você tá Como é que você estima o valor do resíduo? Se você não parte do valor do que ele vende. Complexo. Entendeu? Por isso é que nós ficamos nessa conta louca aí do valor de terreno e tal, porque o valor de terreno é uma proxy. Vamos lá. Mas só assim para eu entender. Você botaria numa transação imobiliária, o valor do terreno aparece 2 vezes. Concorda comigo? Numa incorporação. Quais são as 2 vezes em que o valor do terreno aparece na incorporação? Na hora dele pagar o resíduo. Não, primeiro o incorporador faz o quê? Compra o terreno. Depois, o valor do terreno, ele fraciona e faz o que com o terreno? E vende. Isso é uma coisa que nós, o pessoal que é ortogonerosa, nunca, só fala de terreno nu. Terra nua. Ora, a terra nua é apenas uma das formas com as quais o valor da terra aparece numa transação, numa incorporação imobiliária. O cara, ele compra pela metade para vender pelo dobro. Eu estou errado? Não. O problema é que esse dobro que ele vende, ele tem uma forma, assim, né? Uma forma que ninguém vê. Porque é fração ideal. Não, porque é fração ideal. Tá? E a área privativa é fração ideal. O que está aí no valor dele é a área privativa. Exato. O resíduo disso aqui, eu afirmo que o resíduo desses 3.000, isso aqui faz alguns anos, um prédio ali do lado da minha casa, alguns anos atrás. Esse é o valor de venda do metro médio. Eu digo que o resíduo disso aqui é o que eu chamo de valor do Pomba. Excedente. o resíduo? Não, é o valor do pedacinho de terra lá, como é que chama? Fração ideal. Da fração ideal. Não a fração ideal, juridicamente, como ele bota lá. Dos pedacinhos. Dos pedacinhos, entendeu? O resíduo desses 3.000 e todo aqui é exatamente o valor da fração ideal. Portanto, o resíduo disto aqui é a renda. Se você quiser calcular ortogonerosa com base na renda, não tem remédio senão você partir o valor de venda, fazer o método residual bonitinho lá e todo. Se você usar o valor do terreno, você vai ter uma proxy. Mas aí eu insisto, você tem uma fórmula que tem valor do terreno, tem o coeficiente básico e tudo, que você já está cobrando sobre uma parte do excedente, você está cobrando só sobre o excedente, não sobre tudo. Depois você vai ter aqueles coeficientes. Então é um mangue. É um mangue. Eu estou dizendo, é mais fácil você dizer o seguinte: você me paga por cada metro que você vai botar lá no seu coisa lá, você me paga 30 sacos de cimento e eu boto para os construtores de como é que chama? Como é que chama? Cooperativas de construção. Porque dá exatamente no mesmo, entre não saber com uma fórmula e não saber dizendo você me paga 30 sacos de cimento, que diferença faz? Ou você dizer, eu vou cobrar a ortogonerosa o seguinte, você me paga por cada metro o equivalente a 500 pães franceses. Se você não sabe o que você está cobrando, tanto faz a unidade. Por isso que eu estou dizendo que tanto faz a fórmula. Se você não sabe o que ela significa, o que aquele valor final significa. O que está embutido? Pois é, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: isto aqui é para o planejador de ortogonerosa, isto aqui é o projeto do empreendimento. Tem nada a ver com arquitetura. Sim. Compreende? Projeto de empreendimento é isso aqui. Se você quiser saber exatamente o que você está cobrando da ortogonerosa, você pega isso aqui. Interessante isso aqui, olha, isso aqui eu peguei com o professor Mandelblatt. Depois que eu falei para ele que eu era um estudioso da recuperação da renda terra, ele nunca mais me mandou. Isso é só entre nós, hein? Só entre nós. Tá, mas eu consegui. Professor, eu estou precisando, eu sei que o senhor tem uma tabela que circula pela internet, um amigo meu já mandou, que é uma tabelinha
aonde ele diz o seguinte: por cada bairro da cidade, essa tabelinha, essa aqui é a versão mais nova dele, aqui deve ter só uns 2 anos, um ano, talvez ele mandou pelo e-mail, agora faz nem um ano, me mandou. O Mandelbrot é um dos maiores avaliadores que tem na praça. Percentual correspondente à cota de terreno no valor de um imóvel residencial novo. Percentual correspondente à cota de terreno correspondente ao valor de um imóvel residencial novo. Portanto, certo? Zona portuária, 25% a 35%. Centro, 30% a 40%. Rio Comprido, 30% a 40%. São Cristóvão, tal. Depois eu tenho um resumo aqui. Áreas de baixa valorização, de 20% a 35%. Nas minhas aulas lá do Lincoln, o resíduo mínimo era 15%. Era lá na Colômbia, foi outro tipo de mercado. Que você vai encontrar em mercado de cidade interior, você vai encontrar 15%, 12%. Mas isso aqui é Rio de Janeiro, impressionante. Ele diz que em áreas de baixa valorização você parte de 20%. 20%. 20% é o resíduo. O resíduo. Onde tem mercado, já parte de 20%. Na avaliação do Mandelbrot. No Rio de Janeiro. O resíduo, o valor da terra, no valor de venda. No valor de venda de um imóvel, no valor de um imóvel residencial novo. 20%. Está aqui, ó. Quando fraciona, já vai para 20% a mais. É isso. Ele diz aqui que a terra, que você paga, quem compra um imóvel em Cidade de Deus, já paga no mercado imobiliário, do valor que está pagando, 20% a 25% é só terra. Direito. Não tem nada a ver com custo de construção, nem com entendeu? É terra. É o que está escrito aqui. Percentual correspondente à cota de terreno no valor de um imóvel residencial novo. Isso não é estranho. Se você considera que o mercado do Rio de Janeiro é um mercado hiperinflacionado, que, por exemplo, no Leblon você chega a cotas de terreno de 60% a 65%. Isso vai variar muito. Você pode liberar 60% a 65%, Pedro? Vai variar muito. Não, é lógico. Depende do que a prefeitura liberar, né? Por exemplo, Niterói. É claro. Isso aí se liberar, aí vai pagar o toga neurose e o índice vai subir. Você vai... Não, pois é, mas você tem que convir o seguinte, que, na verdade, essa cota não pode ir além de 100%. É um limite. E do que falta para 100%, do que falta 100%, se você considerar isso em termos de 1 metro, do que falta para chegar a 100%, você tem que tirar o custo de construção total, você tem que tirar o remuneração do incorporador, certo? Isso é o que sobra para a terra. Isso é o resíduo. É o resíduo. É a renda da terra. Então, o interessante é o seguinte, uma vez eu fiz uma conta, quando eu peguei a operação, eu fiz uma conta seguinte, operação Águas Praiadas São Paulo, só para testar as minhas hipóteses, coeficiente 1 a 4, Águas Praiadas, né? Básico 1, máximo 4. Então eu vi lá que o excedente era 75%, certo? Porque se básico é 1, máximo é 4, o excedente é 75%. Sim. Concorda? Concordo. Metade do excedente, 37,5%. Ok? Uhum. Então, eu fiz uma conta, baseado nisso aqui, eu estimei, pela média dos preços, 7 mil o valor de venda médio do metro quadrado lá, na Águas Praiadas, e vim aqui, um valor correspondente aqui, Tijuca. Botei aqui, ele botou aqui entre 35 e 45, média 40%, eu apliquei sobre os... e deu lá R$ 1.400. Aí eu fui ver quanto é que estavam vendendo o metro quadrado de CEPAC, 1.242. Aí eu pensei assim, de repente o meu coisa não está tão distante, entendeu? Aí eu disse assim, por que mas isso é porque é CEPAC. Porque na minha hipótese, o CEPAC é vendido pela metade do resíduo. Por que o CEPAC é vendido pela metade do resíduo e a ortogonerosa não? Agora nós podemos voltar a essa questão. Vamos ver qual a diferença do CEPAC e o Eu não sei. Primeiro, o CEPAC e a ortogonerosa é exatamente a mesma coisa. Ah, é? Certo? Mais É ou igual? menos. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Não. É o mesmo. Eu diria que a outorga você tem a obrigação, pelo menos é o que eu estudei nos livros. Vamos lá? Você tem direito, um você tem direito, o outro você tem a obrigação Você de construir. tem que aplicar o que a prefeitura recolhe, ela tem que aplicar na cidade toda. O CEPAC você aplica só naquela área. localidade. Não, tudo bem, isso funcionalmente é diferente. Sim, mas funcionalmente é diferente. Eu queria dizer tudo bem. A ortogonerosa aqui
da operação do centro e aplicada no centro. A única diferença entre mas eu quero saber em termos de raciocínio. Eu estou querendo dizer o seguinte, estou querendo dizer que do ponto de vista disso aqui é exatamente a mesma coisa. Do valor. O CEPAC, a outorga onerosa é CEPAC. Vamos inverter. Outorga onerosa é um certificado de potencial construtivo adicional, ou não é? Só que é um título que você pode negociar. Só que a outorga, quando a prefeitura dá a outorga, é isso aqui, você só pode aplicar isso naquele terreno e você tem um prazo. Isso, e a CEPAC não, vira um título financeiro que eu negocio. Que é uma fantasia, isso aí. Quero que eu te diga. Isto é uma fantasia. No fundo, outorga onerosa é a mesma coisa que um CEPAC. É um CEPAC que pode flutuar durante um tempo. Isso, vira um título que eu posso negociar com ele. Você pode negociar com ele, mas ele é uma fantasia de que ele muda de valor, que ele faz. Porque o CEPAC, ele é um pedaço do resíduo. Já está embutido. Compreende? Quem compra sabe que ele é um pedaço do resíduo. E quem compra por um preço que está relacionado ao resíduo. Quem acha... E quem vende também vai vender, sabe que vai comprar. Claro, tem gente que faz esse negócio de que vende na bolsa, uma fantasia de que o CEPAC é imagina, o CEPAC é um avião que, entendeu? Se não tiver um terreno para ele pousar, ele faz assim, pum! Ele cai e morre. Olha o porto como está. Por dúvida. Se ele não pousa num lugar e num tempo, ele morre. Hoje ela pousar. Um título de uma empresa não tem... Desculpa. Um título de uma empresa, ele dura o tempo que a empresa durar. Concorda? Sim. Um CEPAC não. Sim, ele está ligado ao social. Ele está ligado ao Desculpa que pode construir naquela área. ele tem que ser aplicado num terreno naquele lugar. E num prazo, senão ele morre. Mas, Por isso que não traz isso mas esse valor do terreno pode aumentar. Porque o CEPAC, esses certificados não precisa construir naquele exato momento, diferente da outorga. Sim. Então isso faz com que o valor altere, possa alterar, possa aumentar. Alguém pode comprar aquele CEPAC de você por um preço maior do que você pagou. Isso, no Porto Maravilha, por exemplo. Aí você tem ali investimento, infraestrutura que está sendo construída. Então você adquiriu o CEPAC por um valor, daqui a, sei lá, Só que ali você teve uma... Só que ali tem um detalhe, hein? Caixa Econômica, ali tem um detalhe interessante que eu já pensei em escrever sobre isso, nunca escrevi. O CEPAC ali foi extremamente barato, 500 pratas. Se você pensa que na Água Espraiada, que é residencial, foi 1.242, com coeficiente de 1 a 4, ali na coisa que é comercial, o coeficiente até 10 custou 500. Primeira coisa, ali tem um ágio de intermediação. Porque o CEPAC foi vendido pela prefeitura para a Caixa que comprou tudo, para a Caixa revender para o empresário. Então quem vai cobrar o preço real, a Caixa garantiu. Quem vai vender pelo preço normal daquilo é a Caixa. A prefeitura vendeu com um ágio de intermediação. O preço que ela vê, aquele preço não tem nada a ver com... Certo? Compreende? Tem duas intermediações aí no caso. A Caixa virou proprietário monopolista. A prefeitura federalizou a operação do porto. A Caixa se tornou a prefeitura que vende os CEPACs. Certo? Como ela ia ter que revender por 1.000, ela tinha que comprar por 500. Concorda comigo? Mas ela pode ter prejuízo. Não, ela vai ter, porque está micando. Está micando. Isso é uma outra história. Pois é, mas olha, eu não queria entrar muito no negócio do CEPAC agora, porque eu só queria desmistificar um pouco o negócio do CEPAC. Eu quero só desmistificar a CEPAC. Raciocínio ao contrário. Outorga onerosa é um certificado de potencial construtivo adicional. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, como é que a gente faz essa... Que não tem um título. Porque não precisa de um título. Porque se eu compro... Ela está ancorada. Ela já está ancorada. A prefeitura simplmente me diz aqui, eu assino, você me paga e acabou o assunto. Não tem título. Você não pode circular com aquilo, nem vender, nem nada disso. Mas funcionalmente é diferente, mas do ponto de vista do que representa aqui dentro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo? O valor daquilo é uma parte do resíduo. Ora, quando a prefeitura vende CEPAC, ela vende CEPAC para criar uma operação urbana. O que é uma operação urbana? É criar mercado imobiliário onde não tem nada. Onde não tem nem infraestrutura para ter mercado. Concorda? Então o empresário, ele não pode simplesmente pensar em vender apartamentos naquele lugar ou salas comerciais, porque ali não tem nada, não tem infraestrutura, não tem mercado, não tem desejo de compra. Tem, mas não para aquele mercado. Exatamente, não tem. É um mercado fictício. Bobagem. Ele cria um ambiente. Exatamente. E ninguém vai vender apartamento no Porto.
sem infraestrutura, sem uma obra. Concorda? Então, o empresário, ele sabe que se não tiver obra, não tem negócio. Ele não tem porto para vender apartamento. Ele não tem uma nova frente de negócios. Uma imagem nova. Não, ele não tem uma nova frente de negócios. Ele não tem. Tem interesse. Então, para ter uma nova frente de negócios, ele consente em se tornar sócio da prefeitura e comprar o direito de construir por um preço que é muito maior do que o preço que ele paga por qualquer outorga. Por quê? Porque simplesmente... E aí é que eu vou dizer, assim que você disse, como eu disse, que o incorporador paga até metade do resíduo para o dono da casa, muitas vezes, né? Lá, tá? A prefeitura diz para ele o seguinte: olha só, você me paga, pelo metro que eu vou te vender aqui o direito, você me paga metade do resíduo. E o cara vai lá e compra. Ele compra o CEPAC por metade do resíduo, que é a minha hipótese que eu falei lá, 1242, lá na Águas Praiadas. Para mim, aquilo é mais ou menos metade do resíduo. E isso é uma expectativa. Mas por quê? Uma Só para de medir um bairro. Tem mais uma área de mercado? Mas é lógico, porque ele precisa. Santa Rosa acabou. Praticamente já construiu tudo que podia. Estão desesperados atrás de frente. O mercado imobiliário vive de abertura de frentes novas. Vamos aqui. Sim. O que você acha do centro aqui, por exemplo? Que realmente pode ser um risco. É claro que é um risco. Ele tem que convencer a classe média a comprar apartamento. Pois é, no centro. Que não é fácil. Ele depende do tal do mercado. Não tem jeito. Porque aí tem que entrar na Pedro Abramo. Pedro Abramo explica o seguinte: mercado imobiliário é convenção. Convenção o que ele chama de convenção, não sei onde ele tirou essa palavra. Convenção é o seguinte: é a sensação que uma pessoa tem de classe média, que eu vou comprar naquele lugar e todos os meus iguais vão comprar também. Tá certo? E isso cria uma espiral de valorização. Então, para uma zona de abertura de mercado funcionar, tem que criar uma espiral de valorização. É por isso que, numa zona onde não tem nada, tem que fazer obra, para ter uma espiral de valorização, para que as pessoas possam... Você vai convencer uma pessoa a comprar e o vizinho a comprar também. Você tem estilo de vida. Claro. Exatamente. Aí veio o hábito do Bourdieu. É por isso que o empresário... O hábito do Bourdieu. No caso do autógrafo, no caso de São Paulo, vamos tirar o do Rio, que é um mico até agora, todo mundo já percebeu que o negócio lá está esquisito. Depois nós podemos discutir. A casa aqui do Rio está esquisito. Mas vamos em Águas Praiadas. Águas Praiadas é mais fácil, porque Águas Praiadas é uma zona de São Paulo, perto da Zona Sul, é uma extensão da Zona Sul de São Paulo, onde tudo indicava que o mercado imobiliário estava esperando a implantação da avenida, um certo conjunto de melhorias para o mercado imobiliário poder ir para lá e vender. Então, ali o mercado imobiliário consentiu em pagar o que eu suponho seja alguma coisa próxima de metade do resíduo, porque eu estimei ali um metro quadrado médio 7 mil, residencial. Naquela época, já faz isso uns 3, 4 anos. 7 mil não tem nem... Agora Santa Rosa está chegando em 7 mil agora. Médio, hein? 7 mil. Eu estimei, tal. E por aqui, por uns gráficos que eu criei e tal, eu chutei assim uns 36% seria o resíduo. E dava mais ou menos o preço que eles cobraram lá, pelo excedente em São Paulo, 1.242. Está lá no site deles lá. 1.242, 1 metro, direito a construir 1 metro. E dá por cima 1 metro bruto, hein? Mas metro bruto, metro líquido no final da página mesmo. Vamos lá. 1.242. Onde é que eu queria chegar com isso? Você estava usando sim, quer dizer o seguinte: para abrir uma frente nova, o empresário consente em pagar aquilo que o metro vale, digamos assim. Entendeu? Porque se ele não pagar, ele paga 1.242 para ganhar outros 1.242. Certo? Metade? Exatamente. Tá, e aí, que no caso do outorga onerosa em Santa Rosa, que ele há 30 anos, em Caraí, que ele há 30 anos constrói sem pagar nada. Ele faz um barulho infernal para pagar um tostão. Por isso a outorga onerosa, as prefeituras têm muita dificuldade de cobrar a outorga onerosa. Por quê? Porque o empresariado considera aqueles mercados como cativo. Aquilo é a área cativa dele. Ele está acostumado a construir, ele nunca pagou nada. Então ele acha que qualquer tostão é a morte do negócio. Compreende? E a prefeitura... Agora, se a prefeitura chegasse uma área nova e dissesse para ele: olha só, para a gente poder fazer um novo espaço imobiliário para vocês, nós vamos aqui, você vai pagar metade do resíduo aqui por metro, ok? Ele paga. Ele paga se ele se convencer de que ele vai conseguir vender para a classe média lá. E de que é a chance que ele tem. De que é a expansão dele. Que é a expansão dele. Isso explica, a meu juízo, a minha tese, eu acho que ele isso explica a diferença de preço entre o preço potencial construtivo na outorga e o preço potencial construtivo na operação urbana consorciada.
Porque eu digo que CEPAC e outorga é a mesma coisa nesse sentido, entendeu? É o título que representa 1 metro. Direito de construir 1 metro. Então, eu acho que é essa a razão. Agora, por exemplo, aqui em Niterói, você, de repente, em Perotiba ele paga, porque eu acho que ele vai pagar como Piratininga. Mas você acha que ele vai pagar no centro? Só tem um centro. No centro? Só tem um centro, não tem outorga. No centro ele só consegue... No centro ele só consegue produzir Minha Casa Minha Vida. Botaram Foi aprovado. No centro ele só consegue produzir Minha Casa Minha Vida, que é a lucratividade mínima. Se ele quiser produzir para a classe média, que compra em... Mas o que está sendo vendido, o discurso de venda da prefeitura é elevar o padrão. Tudo bem, então ela tem que... Ótimo, então... Ótimo não, eu quero dizer o seguinte, ok. Então ele tem que provar, a prefeitura tem que provar para o incorporador que ele vai transformar Niterói de uma área que mora a classe média baixa em uma área que mora a classe média média e média alta. Isso é o risco. Claro que nesse sentido é mais risco para o empresário comprar um CEPAC no centro de Niterói do que comprar na Águas Praia de São Paulo. Muito mais. E por isso talvez ele não consiga vender em Niterói pela metade do resíduo. Talvez ele não consiga. Porque então, o empresário... Tem que ver qual é quando a gente não é mais CEPAC, agora é outorga. Quando a gente não conseguiu... Já acabou o prazo. Já acabou. Mas sabe por que eu acho que aconteceu isso? Acabou o prazo. Sabe por que eu acho que aconteceu isso? Estão pedindo renovação, mas ainda não passou. O CEPAC de Niterói era uma jogada, não era CEPAC. Eu vou dizer assim, os CEPACs de São Paulo, apesar de tudo, eu acho que eles são operações infinitamente mais confiáveis, e é melhor até para estudar, porque você consegue entender aquilo. Eles foram vendendo aos poucos, porque à medida que foram vendendo por lote, à medida que foi valorizando, vai subindo o preço, valoriza, sobe o preço, que é uma crítica, por exemplo, que se faz em Porto Madeiro. Porto Madeiro, eles dizem que não teve dinheiro público, mas em compensação venderam tudo por um preço, tudo no... Esse deu certo, é isso que eu ia perguntar. O exemplo é todo desse. Parece que deu, mas deixaram de vender no aumento progressivo do preço, porque venderam tudo tacada só. Depois, quando vai tendo esse aumento progressivo do valor, exatamente. E aí teve especulação, teve tudo. Claro. Então é isso que eles querem. É lógico. Então é isso que eles querem. Dá para notar que é exatamente isso que eles querem. Pois é, exatamente. Mas eu acho que no caso do Niterói ainda teve uma outra coisa. Porque em Niterói, eu acho que a prefeitura entreviu a chance de fazer uma jogada, que era tentar repetir a operação do Porto do Rio de Janeiro. O que eles queriam era a grana da Caixa Econômica para fazer obras. Eles não contavam que ia micar. É isso aí, queriam grana para fazer obras. Então, quer dizer, ninguém... Agora estão tentando dar um jeito.